E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vinícius, eu vou estar acompanhando vocês aqui na segunda aula da unidade de problema número 5. Na primeira aula a gente viu um pouco sobre as células que compõem ali o tecido sanguíneo, o tecido linfático, a gente viu o tecido hematopoético, a gente viu as generalidades que a gente vai encontrar na unidade de problema número 5. A gente viu alguns caminhos que podem ser levados a essa UP. E dentro dos aspectos biológicos, a gente viu que uma das principais funções principais conteúdos que a gente tem que entender para resolver essa UP é o sistema linfático, né? E a gente não entrou diretamente nele, a gente falou sobre algumas células ali, os granulocitos, os agranulocitos, né? A gente viu os eosinófilos, neutrófilos, basófilos, linfócitos, a gente viu um geral deles e a função, o que, que eles fazem, mas muito superficialmente. A gente fez uma aula introdutória nessa primeira aula. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre a estrutura e função do sistema linfático. Então a gente vai ver os órgãos que fazem parte, quais são as funções deles, onde eles estão localizados, a olhar eles desde um ponto de vista anatômico, né, mais macroscópico, a olho nu, ou também de um ponto de vista mais microscópico, né, quais são as células, os tecidos que estão fazendo parte. Então eu organizei aqui começando com 3 perguntas para a gente poder estruturar o nosso pensamento e progredir com calma com conhecimento, né? Porque a gente viu ali que a Lara, ela teve uma perfuração no braço dela, né? Então vai ter uma série de respostas do nosso organismo, só que essas respostas, para a gente entender elas, a gente tem que entender que a gente tem alguns órgãos que permitem a gente ter essa resposta. Então a gente não vai falar hoje sobre a resposta imunitária adaptativa, nem a inata. A gente vai deixar para as próximas aulas, porque na próxima aula a gente já vai ter conhecido quais são os órgãos que ajudaram a deixar essas células prontas ou esses tecidos prontos para ter essa resposta contra as bactérias que estavam ali no prego que a Lara se machucou, né? Então, assim, as 3 perguntas as principais aqui para a gente dar entrada nesse conteúdo vão ser o que é o sistema linfático, quais são as principais funções do sistema linfático e como é que ele está composto. Vocês lembram bem lá que eu montei um vocabulário ali dos principais conceitos que tem que ser fixado na nossa cabeça, né, para entender toda essa o P5 e não só o P5, isso a gente vai usar em toda a carreira, né? A primeira assim é uma palavra bem simples, mas ela é muito recorrente, ela é frequentemente usada em qualquer estudo, né? A palavra sistema. Então, o que é sistema? É um conjunto de elementos, né? Então que vão se unir para cumprir uma função. Tá? Eles vão interagir juntos para cumprir uma função. Então aqui, ó, o que é o sistema linfático? O sistema linfático é um conjunto de órgãos, a gente vai ver os órgãos centrais e os órgãos periféricos, ou primários e secundários, tem 2 divisões aí que a gente pode usar. Então, um conjunto de órgãos, tecidos e células, que eles vão contribuir com a homeostase, tá? Mediante a drenagem linfática, né, a drenagem do líquido intersticial, e também a provisão, né, principalmente, essa é a função principal aí do sistema linfático, dos mecanismos de defesa contra as enfermidades. Só que a gente tem que dissecar melhor essa definição aqui para a gente fixar de uma maneira mais profunda essa terminologia que foi usada aqui. Né? Por exemplo, ó, a gente viu o conjunto de órgãos, tecidos e células que vão contribuir com a homeostasia. O que é homeostasia? Se a gente vê o prefixo homo, o que quer dizer homo? Quer dizer igual, né? Estasis quer dizer o quê? Estático. É uma coisa que está fixa, né? Que não muda. Mas aí a gente vê que o nosso organismo, a vida, quase todas as coisas, elas não são estáticas, elas são um processo, uma coisa mais dinâmica, oscilatória. Mas então, assim, o que quer dizer diretamente homostasis? Igual. Esse estasis aí, ele não remete tanto a um estático, e sim ele remete a equilíbrio, tá bem? E homeostase quer dizer um equilíbrio através do câmbio, através da mutação, entendeu? Então quando a gente fala, quando a gente vê o nosso organismo, ele vai estar sempre em mutação. Por exemplo, a Lara, ao momento que o prego entrou dentro do braço dela, ela está perdendo um pouco de sangue,
tá chegando antígenos, né, que são aqueles elementos, substâncias estranhas ao nosso organismo, pode ser bactérias, né, são patógenos que podem nos provocar doenças. Então tá tendo um desequilíbrio. E o que o corpo vai fazer? Ele vai atuar com mecanismos para combater no caso, essa perda de função aí que houve nesse momento, né? Ou seja, teve uma perturbação do nosso equilíbrio e a gente vai atuar com mecanismos para voltar a esse equilíbrio. Então ele é um equilíbrio através do câmbio, ele não é um equilíbrio estático, senão não existiria a vida, né? Então, assim, mas como é que ele contribui? A gente vai ver que é através da drenagem do líquido intersticial. Quando a gente fala líquido intersticial, quer dizer entre as células, líquido entre as células. A gente já viu que citose, ou cito, cial, sempre se referem às células, né? E também a provisão dos mecanismos de defesa. Então, a gente viu já um pouco sobre como atuam, assim, basicamente os linfócitos. A gente vai ver bem melhor isso na resposta imunitária. A gente viu ali na primeira aula como é que atuam os linfócitos, eosinófilos, basófilos, mastócitos e etc. Tá? Então, esse é como a gente define o sistema linfático. Mas ele tem três principais funções. Tá? Ele vai ter a drenagem do excesso dos líquidos intersticiais, como a gente falou agora, o transporte de lípidos, perdão, de estruturas lipídicas, que a gente vai ver isso bem em nutrição, né? E também o desenvolvimento, novamente, como a gente falou ali, da resposta imunitária. O excesso de líquidos eu vou mostrar na próxima imagem para a gente esclarecer bem, mas eu queria que vocês acompanhassem comigo aqui onde diz GALT, né, que é um tecido linfático associado ao trato gastrointestinal, né? Aqui vocês estão vendo o intestino delgado, né? O intestino delgado, aqui onde eu estou sinalizando. E logo quando o estômago, que não está aparecendo nessa imagem, mas nas próximas imagens eu vou mostrar para vocês, logo quando o estômago termina, começa uma estrutura do intestino delgado chamada duodeno. Essa estrutura do duodeno, ela é uma das principais zonas onde tem absorção de nutrientes, né? O duodeno, o jejum e o íleon são as três porções do intestino delgado, vocês vão ver isso em nutrição agora. E ali vai ter absorção de estruturas lipídicas, principalmente os triglicerídeos. Vocês podem até ver num exame aí os triglicéridos, né? Esses triglicerídeos, eles são moléculas muito grandes. Eles estão formados ali por átomos de carbono, de oxigênio, de hidrogênio. Eles têm uma cadeia carbonada, que vocês vão ver isso agora em química e nutrição, que é muito grande. Então, assim, por essa molécula ser muito grande, pode danificar os nossos vasos sanguíneos, né? Podem fazer uma obstrução dentro das artérias, né, e veias. O que acontece? O tecido linfático, ele se encarga de transportar ele por uma molécula que vocês vão ver que se chama quilomicrons. Esses quilomicrons, eles transportam através do tecido linfático, aqui em verde, né, para depois chegar na corrente sanguínea e ir até o fígado. Mas vocês vão ver isso bem em nutrição, só estou mencionando que existe essa função. Não é o nosso foco de interesse agora, mas em nutrição vocês vão precisar saber. Também o líquido intersticial na próxima imagem eu vou mostrar melhor para vocês. E a resposta imunitária, agora ao decorrer da aula a gente vai poder ver bem como é que o sistema linfático atua e como é que ele pode participar dessas respostas aí. E aqui a última pergunta é como é que está composto. Tá? Ele vai estar com quais são as estruturas que vão fazer parte. Vão ser os vasos, né? Entre os vasos vão ter os capilares, que são vasinhos bem pequenininhos, né? Que vão ali estar próximo dos capilares sanguíneos, né? dos vasos das artérias e veias, que agora a gente vai ver também. Tem condutos, que são vasos maiores, né? Que vão desembocar em veias, que a gente vai ver também. Os gânglios, vocês estão vendo aqui, ó, que os gânglios eles podem estar um pouco organizados. Aqui tem na parte inguinal, na parte axilar, cervical. Né? Então esses gânglios na porção abdominal também, eles podem estar de uma maneira mais organizada, assim, de uma maneira, ou também distribuída de uma maneira mais dispersa. Ele pode estar dessas duas maneiras. E vão ter órgãos como o timo, que vão estar aqui bem acima do coração, aqui como vocês estão vendo nessa imagem aqui que eu tirei do Ross. Né? O timo em cima do coração, a médula óssea aqui na cavidade medular, na diáfise dos ossos largos, né? E o baço, que está logo atrás do estômago. O estômago não está aparecendo aqui, mas a gente vai ver isso bem agora. A aula vai ser
mais baseada nisso, onde é que estão esses órgãos, onde é que eles estão localizados, né? Como é que é a irrigação deles, como é que é o drenagem venoso, como é que é a drenagem linfática e como é que eles estão compostos, quais são as células e tecidos que fazem parte desses órgãos aí. Então vamos passar para o próximo slide aqui. Nesse slide aqui, eu queria que vocês acompanhassem comigo essa imagem aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o coração, tá? O coração ele pode ser dividido em uma bomba direita e uma bomba esquerda, isso só para a gente em termos didáticos, né? Na realidade o coração é uma bomba só, né? O que o coração faz? Ele bombeia, né? Como a gente falou, uma bomba, ele bombeia sangue, tá? Para os tecidos, tá? E esses tecidos eles vão se nutrir e depois os dejetos, né? Os metabólitos que são ruins para o organismo, principalmente o dióxido de carbono, né? Eles vão voltar até o coração e o coração manda para os pulmões e os pulmões, através da exalação, vão retirar esses metabólitos. Então, assim, ó, aqui quando a gente vê esse sangue aqui pintado de azul, ele se chama um sangue pobre em oxigênio, tá? Descarboxigenado pode ser também chamado. Mas é melhor uma nomenclatura, é melhor definir ele como um sangue pobre em oxigênio, porque ele também tem oxigênio, mas é uma pressão parcial de oxigênio menor, tá? E quando o sangue está nessa coloração vermelha, tá? O sangue ele está rico em oxigênio, tá bem? Então assim, ó, por que é importante a gente entender isso? Porque vocês vão ver no segundo ano, na matéria de trabalho e tempo livre, que o sistema circulatório ele está formado por 3 sistemas, tá? Ele está formado pelo sistema cardiovascular, ou coração e vasos, cardiovascular, e o sistema linfático, tá? O sistema linfático ele vai ser importantíssimo. A gente não falou ali que uma das funções era drenagem do líquido intersticial, a gente vai ver bem isso aí. Ó, vocês estão vendo aqui as células, tá? Vocês estão vendo os capilares, ó, arteríolas, capilares, vênulas e veias, tá? Então assim, vamos com calma. Por que a gente tem que entender isso? Olha só, o coração está aqui, ele é a bomba que vai transportar, né? Vai primeiro transportar não, ele vai no caso gerar um gradiente de pressão para que o sangue, que é um fluido, ele flua, né? Ele tenha um fluxo aqui, ó, um fluxo, ele passe por esses vasos aqui, como a gente vê, por exemplo, no encanamento, né? Os canos transportam os fluidos, né? Pode ser a água até a torneira, então ele vai circular aqui, vai fluir, tá? E aí, quando o coração bombeou para cá, ele vai até os tecidos, até essas células aqui. Para quê? Para ele levar oxigênio, para ele levar glicose, aminoácidos, lípidos e esses nutrientes, né, e oxigênio para essas células se nutrirem e poder ter um metabolismo, para elas poderem gerar ATP, para elas terem vida, né? Então, só que essas células aí, depois que elas conseguem processar esses nutrientes, né, e o oxigênio, elas geram metabólitos. O que são metabólitos? São como se fosse um produto de lixo no final, né? É que nem a gente acaba se alimentando, né, de um alimento, vamos supor, eu fui lá e comi uma salada com arroz e feijão, vamos supor. Depois, algumas estruturas eu vou aproveitar ali, né, como a glicose, as proteínas, lípidos, mas algumas coisas eu não vou aproveitar e eu vou ter que defecar alguns resíduos. É a mesma coisa que as células elas acabam fazendo. Elas têm um processo de retirada de resíduos que podem, de alguma maneira, deixar tóxico o ambiente, né? Então, assim, depois que então, ó, chegaram artérias, que são vasos de calibre grande, vão se tornando arteríolas, que são vasos de calibre pequeno, e um calibre menor ainda é o capilar. Tá? Então o capilar é onde tem a troca de substâncias. E o capilar tanto deixa nutrientes bons quanto ele retira metabólitos ou esses resíduos aí. Então se formam vênulas, que são veias bem pequenininhas, com calibre pequeno, e essas vênulas formam veias e chegam, transportam esse sangue aqui pobre em oxigênio e com os dejetos, né, metabólicos,
transporta até o coração, que vai chegar aqui ó, no lado direito, na aurícula ou átrio direito, desce até o ventrículo direito bombeia até os pulmões. Então, na circulação pulmonar, aqui é a artéria pulmonar, que leva um sangue pobre em oxigênio, chega até aqui, nos capilares pulmonares tem uma troca de gases, que é chamada hematose, vocês vão ver isso no segundo ano, isso aqui não precisa saber com perfeição, só estou explicando para vocês a importância da gente conhecer bem esse sistema cardiovascular, porque ele está muito conectado com o sistema linfático, tá? Então aqui vai ter essa hematose, troca de gás, né? Sai o dióxido de carbono e chega o oxigênio, esse sangue fica oxigenado, fica rico em oxigênio, ele volta aqui ó, pelas veias pulmonares, ó, veia é tudo que chega no coração e a artéria é tudo que sai, então chega às veias pulmonares com sangue rico em oxigênio para o lado esquerdo do coração aqui, então para o chamado átrio ou aurícula, que em espanhol é chamado aurícula esquerda. A aurícula esquerda desce ao ventrículo esquerdo, e o ventrículo esquerdo, que é a porção mais forte do coração, onde consegue bombear mais sangue, ele bombeia pela artéria aorta, que é a principal artéria que a gente tem e tem toda essa circulação. Só que o que acontece? Os capilares, aqui onde tem a troca de nutrientes, eles são estruturas microscópicas, muito pequenas. E a única coisa que consegue passar por eles são os eritrocitos, são os glóbulos vermelhos, aqueles que vocês tinham visto. Né? E os glóbulos brancos eles são muito grandes, tem proteínas muito grandes, como a albumina, tem líquidos que extravasam aqui e as vênulas não conseguem drenar de volta. Então começa a ter um líquido intersticial, começa a sobrar muito líquido aqui. E aí vem o sistema linfático, ele tem uns capilares bem grandes, né, uns poros, né, o que são poros? São janelas, são como se fossem orifícios grandes que conseguem sugar, né, então tem vasos coletores, primeiro os capilares e vasos coletores conseguem sugar esse excesso de líquidos. E aí o que ele faz? E aí a importância também é o seguinte, aqui nesses capilares, além de nutrientes que podem ser que fiquem dispersos aqui nesse líquido intersticial, os glóbulos brancos que podem estar infectados, né? Podem ter partículas estranhas, né? E antígenos que são o quê? São drenados, eles são drenados e eles vão por esse sistema de vasos aqui. Esses vasos vão passar por gânglios, que a gente viu aqui, ó, os gânglios aqui nessa outra imagem, ó, eles estão às vezes aqui muito concentrados nessa região aqui inguinal, na região axilar, vocês vão ver bem isso depois. Então acontece o seguinte, nesses gânglios é onde tem o combate imunológico, porque se tiver uma célula infectada ou tiver um antígeno, aqui vai ter um combate. Então às vezes a pessoa até, de uma maneira mais coloquial, uma maneira mais vulgar, acaba dizendo, eu tô com uma íngua, tô com uma inflamação num gânglio, tô com uma íngua. Na realidade é um gânglio linfático, né, que está tendo um combate ali, então vai ter um aumento de temperatura, vai ter um aumento de tamanho, de líquido ali dentro para ter esse combate aí, porque existe uma célula que precisa ser de alguma maneira combatida. E aí, depois que esses gânglios aqui que tem função de filtrar esse líquido, esse excesso de líquido que se chama linfa, tá? Que é mais ou menos formado como é o sangue, só que não tem glóbulos vermelhos. Então por isso que ele não tem a coloração vermelha, ele tem mais a coloração do plasma. Então, depois que já filtrei e ele já está mais purificado, ele pode voltar até a circulação. Olha aqui, vocês vão ver. Eu vou mostrar nessa imagem aqui que está um pouco melhor. Ó. O que acontece? Teve aqui essa drenagem, tá? No líquido intersticial. E o que acontece? Pode ser que seja aqui no pé, pode ser que seja aqui mais próximo do joelho, da articulação do coxal, que pode ser de qualquer região. O que acontece? Todos esses vasos dos membros inferiores, do abdômen e da parte direita, da parte esquerda, perdão, do coração, da parte esquerda do corpo e a parte da cabeça, ela vai vir tudo para um conduto, para um tronco bem grande que se chama conduto torácico. Esse conduto torácico, ele vai deixar, olha aqui, o conduto torácico, ele vai desembocar numa estrutura chamada confluente júgulo subclávio. O que é júgulo subclávio? É a união
da veia jugular, né, que desce lá da cabeça, drena o sangue da cabeça, com a veia subclávia, que drena o sangue proveniente dos membros superiores, principalmente do membro superior do lado esquerdo aqui. Tá bem? Então aqui, ó, nesse confluente júgulo subclávio, que é onde vai formar a veia cava superior, depois o primeiro tronco bracocefálico e veia cava superior, vocês vão ver que vai ter o conduto torácico aqui, ó. Toda essa região, vocês estão vendo com o mouse, toda essa região vai desembocar, o conduto torácico vai desembocar aqui e vai voltar para a circulação, aqueles nutrientes, aquelas células, os glóbulos brancos, então os nutrientes em excesso e tal. Então é uma circulação entre o sangue e a linfa, que no fim das contas são a mesma coisa, só que não possui os glóbulos vermelhos e outros não, tá? Aqui vamos ter outros órgãos, o baço aqui novamente, vocês estão vendo a medula óssea e tal. Então isso aqui são conceitos importantes para a gente poder entender essa dinâmica e por que as células estão toda hora circulando, porque elas estão num sistema circulatório que tem uma bomba que vai propulsar o sangue, vai manter ele em movimento, nunca vai ficar estático. Então esses conceitos são importantes para a gente poder entender como é que as células são tão rápidas, né, e como é que elas se movimentam tanto.